Olá, amigos, pessoal que está acompanhando aqui nos vídeos, inclusive, do curso Supermódulos, né, nesse momento mais complicado, mas que a gente está trazendo aqui algumas videoaulas para vocês, lembrando, nos grupos de WhatsApp, tirando dúvidas, né, também fazendo alguns exercícios, né, e a gente vai ter uma aula hoje importante, né, você que está com foco em algumas provas, né, é um assunto muito importante. Quando você vê as fases do capitalismo, quando você fala da evolução do capitalismo, obrigatoriamente a gente tem que falar sobre o assunto industrialização, inclusive, né, dentro do que nós chamamos de capitalismo industrial. E nós vamos ver aqui, né, a evolução desse processo de industrialização, muito ali associado às grandes revoluções industriais, a primeira, a segunda, a terceira. Tem gente que crava que a gente tem uma quarta, que a gente pode ter uma quinta, mas aqui a gente vai ver as características das três revoluções industriais, inclusive. A gente começa com aquilo que antecedeu esse processo de industrialização, né? Que é um processo mais ligado a uma acumulação gerada a partir da expansão marítima ali do século XV e XVI, né, que foi iniciada por Portugal e Espanha, muito em função de Portugal e Espanha terem sido os dois primeiros estados nacionais modernos do continente europeu. Foram os dois primeiros que tiveram condições estruturais de unificar o seu território, de ter ali uma centralização de poder ali por um rei, né, dentro do que nós chamamos de absolutismo monárquico. Então, Portugal e depois a Espanha, no século XV, vão ser esses dois países que vão ter essas condições de montar um grande processo, um grande projeto aí que vai desencadear a chamada expansão marítima, que vai colonizar áreas do continente americano, que vai colonizar diversas áreas, inclusive o que é o Brasil, chegando à África, chegando à Ásia, inclusive. E outro detalhe também bastante interessante é que, quando a gente fala de indústria, o primeiro país a industrializar, talvez o pessoal já saiba, é o Reino Unido. Só que nesse processo você tinha Portugal e Espanha largando na frente. E aí as pessoas perguntam, o Reino Unido vai ficar vendo Portugal e Espanha à frente dele? Na verdade, o Reino Unido ele fica, vamos dizer assim, um pouco atrás nesse processo aqui, porque você tem primeiro o Reino Unido com uma burguesia que tinha um projeto diferente, por exemplo, da burguesia espanhola e da burguesia portuguesa. Você tem no Reino Unido algo que depois, quando você vai ali caminhando ali para o século XVI, e que vai ter o boom disso aí no século XVII com as revoluções puritana, gloriosa, um monte delas que em história vocês aprendem, ele vai na contramão de vários países europeus, países que estão ali mais para o absolutismo monárquico, e no Reino Unido você tem um esvaziamento desse poder do absolutismo. Então você tem aí todo um projeto que é diferente, né? O projeto de Portugal e Espanha é de acúmulo, ligado ao mercantilismo, e também um outro detalhe interessante é que Portugal e Espanha, de uma certa maneira, não aproveitaram direito isso aí. Portugal se endividou muito, a Espanha, eu costumo brincar com meus alunos, ostentava demais e se perdeu tudo aquilo que eles conseguiram com todo esse processo de exploração das suas colônias. E aí o Reino Unido, de uma certa maneira, numa posição mais atrás, ele vai se beneficiar, atividade pirata, os saques que ocorreram, inclusive, de várias embarcações, de bandeira, por exemplo, espanhola, né? Todos esses recursos que eram roubados eram levados para o próprio Reino Unido, de uma maneira até legalizada. Tudo isso, de uma certa maneira, foi dando condições para que o próprio Reino Unido tivesse aí essa condição mais favorável para a industrialização. Então a gente costuma dizer que no Reino Unido, por questões econômicas, por questões políticas, o país que vai ter ali tudo para que você possa ter uma revolução industrial. E quando a gente fala de revolução, é uma grande ruptura de um modelo produtivo. Esse modelo produtivo mais associado no início ao artesanato, à manufatura. O artesanato é aquela produção mais manual, a manufatura quando você já começa a ter ferramentas mais simples, um maquinário mais simples, mais pessoas trabalhando. A grande mudança é com a indústria, é com a maquinofatura,
que você começa a ter muito mais gente trabalhando, você começa a ter máquinas maiores, inclusive, que vão fazer com que você tenha uma produção numa escala muito maior do que você tinha na manufatura, do que você tinha, por exemplo, no artesanato. Então, o Reino Unido, repetindo, foi esse país que, mesmo estando atrás, nesse processo do século XV, XVI de expansão marítima, Portugal e Espanha à frente, ele conseguiu reunir as condições necessárias, politicamente falando, economicamente falando, meio que foi na contramão do continente europeu, que ia mais para o absolutismo, e aí no Reino Unido você teve um desmonte disso tudo, tá? Então você vai ter as condições necessárias para a industrialização. Você tinha também alguns pontos importantes, matéria-prima, né? Você teve a famosa lei dos cercamentos, onde você tinha ali algumas propriedades que foram meio que tomadas pelo governo inglês, que vai ali privilegiar mais a produção de lã, né? Lã que vai ser a matéria-prima para o primeiro grande setor industrial da Inglaterra, que é o setor têxtil, né? E você tem também uma força de energia, vamos dizer assim, uma força energética muito importante para movimentar essas máquinas, que seria o carvão mineral, também disponível no Reino Unido, e também a tecnologia que possibilitaria a utilização do vapor d'água, como uma das possibilidades de energia aí para essas máquinas. Então era muito comum você olhar as famosas máquinas a vapor, né, que aqui no slide tem um exemplo aqui da Maria Fumaça. Você tinha vários exemplos de como você poderia utilizar, né, o carvão mineral como grande fonte energética nessa primeira revolução industrial, assim como, por exemplo, você tinha a utilização da água, você tinha a utilização do vapor d'água também como sendo uma fonte energética muito importante aí. E um outro detalhe que eu também queria comentar, para quem está me acompanhando, é que aqui você tem um capitalismo industrial, mas que é mais baseado numa concorrência. Você tinha várias indústrias, várias fábricas nesse início. À medida que o tempo foi passando, nós vamos ver daqui a pouco a segunda revolução industrial, a gente vai passar de um capitalismo mais concorrencial. O professor Edson já falou sobre essa questão do capitalismo, sobre essas fases do capitalismo, sobre essa consolidação do capitalismo, mas a gente vai tendo um caminho mais para um capitalismo monopolista. Quando a gente vai para o chamado capitalismo financeiro, a gente tem um capitalismo mais voltado para o monopólio. Tá? Então aqui mais uma concorrência, mas que depois isso deve mudar, já indo para o século XIX. E aí na segunda revolução industrial, que agora sai um pouco do Reino Unido e também começa o modelo a ser imitado por outros países europeus, né? Você tem um modelo imitado pela França, você tem um modelo imitado ali você tem a formação da Alemanha no século XIX, da própria Itália, a questão da industrialização também sai um pouquinho da Europa e vai chegar aos Estados Unidos, vai chegar ao Japão. Então você tem meio que uma cópia do modelo inglês, mas que você tem agora uma evolução tecnológica, você tem ali mais possibilidades que vão fazer com que essa produção seja maior, né? Que essa produção seja de uma escala, inclusive, maior. Você tem uma expansão da atividade comercial, né? Se você está produzindo, logicamente, que é muito mais produto disponível no mercado. E você tem a questão dos transportes, que é essa questão da logística, que vai permitir, por exemplo, que em alguns países essa indústria, que lá na primeira revolução industrial estava mais localizada no meio urbano, na cidade, ela possa se distanciar do meio urbano um pouco, ela possa sair um pouco da cidade, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o europeu, né, a indústria que na primeira revolução industrial estava mais associada ao meio urbano, ela começa a se deslocar por ser beneficiada diretamente com essa evolução das redes de transporte. Né? O que, por exemplo, o Brasil, e a gente vai ter uma aula sobre indústria brasileira, o que o Brasil está vivendo hoje, que é o processo de descentralização industrial, países europeus já vivendo isso desde o século XIX. Tá? E outra também, uma outra questão importante, são as novas fontes de energia utilizadas, a descoberta do petróleo, né, nos Estados Unidos, no antigo Império Russo, né, você vai ter a energia elétrica passando a ser utilizada e algumas invenções interessantes que passariam também a ser invenções utilizadas pelas próprias empresas, né, a invenção do telefone, do carro, dos motores a combustão, do avião, do rádio, dentro da questão das comunicações, dos transportes.
tudo isso vai ser importante não só para o ser humano em si, né, como elementos que o ser humano vai utilizar, como coisas que o ser humano vai utilizar, mas também para a empresa. Né? Quando você pensa no telefone, essa questão da comunicação, quando você pensa no carro, inclusive, quando você pensa no avião, nesses meios de transporte, você tem ali a possibilidade de poder expandir os seus negócios até mesmo para fora do país. Né? E uma coisa também interessante é a gente pensar, que aí eu vou pegar um pouco da história, pensar, inclusive, na própria Segunda Revolução Industrial, como ela interferiu nessa corrida desenfreada dos países europeus em direção às colônias africanas e asiáticas, buscando matéria-prima, buscando, inclusive, mercado consumidor. Né? Quando a gente fala da África, a gente lembra da famosa Conferência de Berlim, que você vai ter uma partilha da África pelos países europeus, né? A África como se fosse um verdadeiro bolo de aniversário, onde cada país europeu vai pegar um pedaço, inclusive, né? E a gente também tem o continente asiático sendo um pouco afetado, não tão afetado, porque você teria o Japão também fazendo um processo de abertura e também começando a buscar mercados, buscar fonte de matéria-prima ali na região, ali próxima a ele, ali no continente asiático. O continente americano está fora desse processo porque, na verdade, os Estados Unidos é quem vai começar a assumir essa dianteira de ser a potência do continente americano, de buscar mercado e buscar fontes de matéria-primas importantes aqui no continente americano. Então, politicamente, quem assume essa postura mais agressiva e imperialista no continente americano são os Estados Unidos da América do Norte. Tá? Então isso é um detalhe, porque o pessoal me pergunta, professor, o senhor está falando que tem ali a Conferência de Berlim para a África, você tem os europeus chegando à Ásia, mas o continente americano, ele está fora desse processo? Está fora, porque aí também tem que levar em consideração que no século XIX, boa parte dessas colônias aqui na América Latina estão ali passando por processo de independência, e aí quem vai assumir ao longo do século XIX essa dianteira são os Estados Unidos aí da América do Norte, começando a montar um projeto hegemônico. A gente lembra da famosa doutrina Monroe, a frase célebre, a América para os americanos, né? Você fala de um afastamento dos países europeus aqui, dessa influência aqui no continente americano, mas essa frase, a América para os americanos, tem uma interpretação meio que dúbia. Né? Você pode pensar, a América é para o povo que vive aqui, para os americanos. Mas quem são esses americanos? Seriam os americanos todos nós que vivemos aqui na América, ou seriam os americanos, na verdade, os americanos que vivem nos Estados Unidos? Porque a gente tem a mania de chamar o estadunidense de americano, mas você também é americano, nós somos americanos. Então tem essa questão, né, que a frase que vai nortear a doutrina Monroe é uma frase meio que dúbia mesmo. A América para os americanos. A América para quem? Para eles ou para todos nós que vivemos aqui no continente americano? E tem alguma, para você que está em casa, está acompanhando uma videoaula, está acompanhando a minha videoaula aqui, tem uma sugestão muito boa de filme, acredito que muitos alunos já tenham visto esse filme, que está traduzido aqui pela essa imagem do Charlie Chaplin, que é o filme Tempos Modernos, que mostra, que fala de uma maneira bem assim, divertida, bem leve, bem cômica, sobre como é que era o trabalho na indústria, né, como é que era feito todo o trabalho na indústria e, de uma certa maneira, apesar de ser um filme de comédia, mostra as dificuldades que existiam também nesses primeiros momentos da industrialização, né, do trabalhador que trabalhava às vezes 14 horas por dia, das condições muito ruins do trabalho, de trabalhadores que tinham problemas psiquiátricos, né, problemas mesmo de ficar repetindo uma mesma função. Então é um filme de comédia, mas que eu recomendo que quem não assistiu assista, que retrata bem essa questão da indústria nesses primeiros momentos. Tanto é que no século XIX, já na época da Segunda Revolução Industrial, a gente vai tendo aí movimentos de questionamento por parte dos trabalhadores, né, o cartismo, né, a Carta do Povo, buscando uma legislação, reclamando com os governantes ingleses por uma legislação que pudesse contemplar mais o trabalhador. Você vai ter o ludismo, a quebra das máquinas, né, o movimento mais agressivo, buscando aí melhorar a situação do trabalhador dentro do setor industrial. Né? Então você tinha uma exploração muito grande do trabalhador, crianças e mulheres trabalhavam, né, com perigo, né, de você ter acidentes dentro das indústrias. Então é algo que no século XIX você vai ter todo um questionamento, né, no continente europeu, sobretudo na própria Inglaterra. Tá? E a gente tem, depois a gente vai ver no próximo slide,
a necessidade da adoção de um modelo, porque você está falando de uma produção em uma escala muito maior. Tá? Então você vai ver o primeiro modelo grande de produção industrial, vamos dizer assim, um modelo que vai meio que organizar a produção, que é o modelo Taylor-Fordista, que a gente vai ver no próximo slide, inclusive. Aqui, ó, modelo Taylor-Fordista, aqui está só com o modelo Fordista, mas o modelo é Taylorista, né? Mas que foi aplicado pela primeira vez, ou numa escala maior, nas indústrias Ford, nos Estados Unidos, indústrias de fabricação de automóveis, né? Que você tem alguns pontos interessantes que as indústrias Ford vão aplicar. Por exemplo, a linha de montagem, né, produtos iguais, então você tem a produção de mercadorias iguais em grande quantidade, a questão do tempo de trabalho ser regulado, então quando você faz aquela forma, quando você está trabalhando, você bate ponto, é algo do Taylorismo que vai ser aplicado no próprio Ford, nas próprias indústrias Ford, né? Você tem um trabalho ali mais, vamos dizer assim, sequencial. Voltando ao filme do Charlie Chaplin, um dos trechos do filme tem o pessoal trabalhando na indústria em volta de uma esteira, onde o produto vai passando e cada trabalhador vai fazendo, vamos dizer assim, uma parte daquela produção, vai mexendo um pouco naquele produto. É algo que é típico do Fordismo mesmo, né? Quando você tem ali um trabalhador especializado só naquilo ali, tá? Esse modelo Fordista é um modelo que privilegiava mais a grande produção, uma grande quantidade de produção, né? E você vai ter um trabalhador muito mais alienado do trabalhador que basicamente só sabia fazer aquilo ali. E que no final das contas aquilo ali seria muito prejudicial se você tentasse tirar aquele trabalhador daquele setor e colocar em outro, ele não vai saber fazer uma outra função. Então isso é algo que era muito complicado. E aí, historicamente, a gente costuma dizer que a crise de 29, que é hoje considerada por muitos economistas especialistas como sendo a maior crise do capitalismo, eu não sei se essa crise que a gente está vendo agora, por causa do coronavírus, vai ser uma crise que vai superar o que nós vimos em 29 com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, uma quebra que foi feita em um efeito meio que dominó, porque estava muito associado ao que você tinha no Fordismo, ao que você tinha na prática Taylor-Fordista, de produzir muito, né? Você produzia uma grande quantidade, mas que você tinha um período aqui, que é 1929, que é o período entre guerras, que você tem o continente europeu saindo de uma primeira guerra, com uma situação econômica muito difícil, e você teve uma redução do mercado, né? O mercado não tinha condições de comprar tanta coisa. Então você teve estoques praticamente abarrotados, você não tinha para quem vender aquilo ali, e você teve uma desvalorização de vários artigos, de várias mercadorias. Algumas empresas começaram a quebrar e, de uma certa maneira, essa quebradeira de empresas, além de ter provocado um aumento do desemprego, ela também vai influenciar numa quebradeira que vai se respingar nos bancos, né, que é quem financia e quem dá aporte para essas empresas. Então você vai ter um efeito dominó que vai chegar no ápice quando a Bolsa de Valores de Nova York ela quebra. Então o efeito dominó que foi muito em função de um período difícil histórico, né, com um período economicamente que as pessoas não tinham grana para comprar as mercadorias e que você tinha uma disponibilidade muito grande de mercadorias para vender. Então você perdeu ali, você foi desvalorizando esses produtos, mas você passou a chegar num patamar que você não tinha mais para quem vender. Então várias empresas vão passar por um processo muito difícil. Além de ser uma crise que vai questionar o Fordismo, né, esse modelo Taylor-Fordista, a gente vai começar a pensar num outro modelo, num modelo mais sustentável. Ela também é uma crítica ao liberalismo econômico, né? O liberalismo que fala que o Estado não deve interferir nos assuntos econômicos, né? O Estado livre, o Estado mínimo, o laissez-faire, deixa a economia passar, o mercado tem que se regular por si só. Né? Esse momento é um momento de questionamento ao liberalismo econômico, onde se começa a fazer uma política contrária, que é o keynesianismo. O keynesianismo você tem uma maior intervenção do Estado, né? Principalmente para evitar uma quebradeira, como foi a crise de 29, e que isso, de uma certa maneira, afete
a população, uma população desempregada, sem poder de consumo. Então, o papel do Estado seria regular a economia a fim de evitar um problema de grande escala como foi o de 1929. Aqui você tem vamos dizer assim, uma ordem dentro do capitalismo que vai desembocar na crise de 29, que você tem uma expansão, que é um período mais otimista, que você tem mais produção, mais emprego, mais lucro, mais indústria, mais consumo, né? E o capitalismo, ele é, de uma certa maneira, um sistema que tem altos e baixos, né? Em alguns países, esses altos e baixos são muito mais, assim, o intervalo de tempo entre um alto e um baixo é muito mais curto, como, por exemplo, o caso do Brasil. O Brasil, ele vive momentos de euforia para viver momentos de uma depressão muito imediatamente depois, né? Então, você tem um momento de otimismo que depois você tem um pessimismo muito grande, que aí você tem a queda no consumo, queda nas vendas, e aí a empresa, a única solução para cortar gastos mandar pessoas embora, você tem um aumento do desemprego, queda de lucros, queda na produção, e a economia vive um período de muita estabilidade. E é mais ou menos o que a gente vai viver hoje com essa questão do coronavírus. A gente vai ter uma queda muito grande de consumo, é uma crise mundial, né? Então a gente vai ter uma queda grande de consumo, as indústrias vão paralisar produções, elas vão parar mesmo, e a gente vai ter, provavelmente, como sendo um dos efeitos mais complicados dessa crise atual, um aumento drástico do desemprego, não só no Brasil, como em diversas partes do mundo, inclusive. E aí o que acontece depois? Você vai ter, a um longo prazo, menos investimentos, as emissões vão continuar, com mais pessoas desempregadas, um poder aquisitivo que diminui sensivelmente, né? E aí as pequenas empresas, que são aquelas que têm muito mais dificuldade de conseguir recursos, elas não vão aguentar, elas vão falir, né? Então, nesse cenário atual, por exemplo, trazendo esse cenário da crise de 29 para o cenário atual, você vai ter empresas pequenas que não vão aguentar, elas não vão conseguir suportar uma crise tão grande, principalmente aquelas empresas que lidam com o consumo mais direto, né? O pequeno comércio, a padaria, a sorveteria, esses lugares vão ter mais dificuldade para poder resistir a uma crise desse patamar, né? Uma crise social muito grande, que você tem uma massa de desempregados muito maior, então o Estado, de uma certa maneira, ele tem que entrar nisso aí, para garantir pelo menos o mínimo de renda para essa galera, para poder conseguir sobreviver, para não faltar alimento na mesa das pessoas. E, ao mesmo tempo, né, você vai ter uma concentração de capital muito maior, você vai ter uma dificuldade de importar algumas mercadorias. Então, é uma situação de contração, uma situação de recessão mesmo. Uma situação que o Brasil pode viver, inclusive, com essa atual crise do coronavírus. E aí, só depois de um período, que o período varia de país para país, que tem uma revitalização, que aí você teria que ter principalmente uma ação mais forte do Estado, como aconteceu nos Estados Unidos. Depois da crise de 29, nós vamos ter um plano muito famoso, que é o New Deal, né? Que você tem uma intervenção estatal para tentar reverter esse quadro, né? Com mais empregos, né? Várias obras foram sendo feitas para gerar emprego, essas pessoas são remuneradas e, de certa maneira, vão passar a consumir e a engrenagem econômica vai começar a girar de novo, né? Uma recuperação industrial, mais produção, mais investimentos, mais instalações, mais crédito, e só depois aí, quando você tem mais empregos sendo gerados, aí você tem gradativamente um retorno ao consumo aí. E após o Fordismo, depois de todo esse processo de crise, você tem uma reorganização econômica, como eu falei, com a ajuda do Estado, né? O keynesianismo é essa política que vai mostrar essa intervenção do Estado aí. E você tem também, como muitas empresas pequenas faliram, você vai ter todo um processo de, vamos dizer assim, de criação de grandes conglomerados, né? Algumas empresas grandes que resistiam a esse período mais difícil, elas vão começando a ganhar terreno, vão começando a ganhar mercado, até mesmo comprando outras empresas em dificuldade, e essas empresas viram grandes conglomerados e vão começar também a buscar oportunidades de negócio, crescimento de negócio em outros países, né? Aproveitando essa evolução dos transportes, das telecomunicações, aí você tem a questão das multinacionais, a gente nem gosta mais de utilizar o termo multinacional, a gente utiliza o termo transnacional, expandindo as suas marcas para o mundo todo. Tá? Então, ali aquele momento antes da Segunda Guerra e depois, após a Segunda Guerra principalmente, a gente vai ter uma expansão das transnacionais
de uma maneira muito mais intensa, né? Quando a gente fala de globalização, a transnacional, a grande empresa, o grande conglomerado é um desses exemplos. Uma coisa interessante é que quando a gente pensa nesses momentos aqui, a gente está vivendo o que eu falei, né? Quando você pensa na primeira revolução industrial, a gente pensa num capitalismo mais concorrencial, mas aí o que acontece? A gente vai ter agora um capitalismo mais monopolista. A gente tem algumas possibilidades de, vamos dizer assim, de você buscar um monopólio. Você tem um trust, você tem uma holding e você tem um cartel. Quando você pensa no trust, é quando uma empresa ela busca participar de todo o processo ali produtivo. Ou seja, se você é dono de uma fábrica de suco de laranja, você vai pensar em fazer acordo de você comprar a produção de laranja de um produtor, de você estabelecer negócio, uma sociedade com aquele produtor de laranja. Você pensa também em participar de todo o processo de transporte daquela laranja até chegar à sua indústria. Então, você participa de todo um processo produtivo mesmo. Você, como empresa, quer ganhar lucro em todo o processo, desde o plantio, passando pelo transporte até a fabricação do suco de laranja. A holding é quando você cria, por exemplo, uma empresa para gerenciar outras, ou para gerenciar marcas. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem a BRF Foods, né, que você tem uma empresa criada para você administrar outras, por exemplo, a fusão Sadia e Perdigão. Da fusão dessas duas empresas produtoras aí de alimentos, né, frigoríficos, né, você teve a criação de uma empresa para administrar outras aí. Tá? E o cartel é a combinação de preços, né, que em muitos países é algo ilegal, mas que internacionalmente você tem vários vamos dizer assim, vários exemplos de organização de preços. Uma das mais famosas é a organização de preços do petróleo, que foi feita e que é feita até hoje através da OPEP, dos países que exportam petróleo. Você tem um cartel muito grande nessa questão de regulação do preço do barril do petróleo, inclusive. Tá? E a Segunda Guerra Mundial, obviamente, ela vai fazer com que você tenha um momento econômico também muito difícil, o que força, por exemplo, muitos países antigas colônias a se industrializar, como é o caso do Brasil, que a gente vai vendo aí, depois de uma alta industrialização brasileira, como é que aconteceu esse processo de industrialização do nosso país. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, você tem um novo período histórico, né, que você tem uma bipolaridade, né, Estados Unidos, lado capitalista, União Soviética, lado socialista, que você vai tendo aí a chamada Guerra Fria, que de uma certa maneira também vai respingar nessa questão tecnológica. Né? Além da bipolaridade ser algo importante num caráter geopolítico, no caráter econômico também isso vai trazer implicações, algumas implicações bastante interessantes para essa questão de produção tecnológica. Muito que você tem da corrida armamentista, de todas as pesquisas voltadas para você explorar o espaço, muita coisa vai sendo aproveitada por setores produtivos. Então é um momento que você tem um momento geopolítico muito importante, mas que muita tecnologia que vai ser produzida nesse período, ela vai ser depois reutilizada por vários setores produtivos. E aí, você tem a corrida armamentista, que vai ter americanos e soviéticos disputando essas modificações industriais, essas novas tecnologias, e aí Brasil, Argentina, México entram no cenário industrial fazendo o que a gente chama de industrialização tardia. Né? Muito depois, esses países começam, obviamente, comprando tecnologia de países europeus, comprando tecnologia dos Estados Unidos, a se industrializar. Né? Ainda não com a capacidade tecnológica igual a desses países mais desenvolvidos, mas com uma capacidade, pelo menos, de fabricar alguns tipos de produto de menor valor agregado, obviamente, mas que vão conseguir ali sair um pouco desse estágio que era muito ligado ao período que eles eram colônias. Mais ligado, por exemplo, à agricultura, a exportação de matéria-prima. Não que eles não deixassem, eles continuavam ali. O Brasil, por exemplo, se industrializou, mas ele continua a ter, no setor primário, na exportação de bens primários, ter vamos dizer assim, um setor para a economia muito, muito importante. Né? Mas você passa a ter uma diversificação das atividades econômicas, que é algo interessante que o Brasil vai fazer aí. E um outro detalhe é que para muitos desses países as transnacionais foram muito importantes. Então a industrialização, num primeiro momento, mais com projetos de Estado, projetos estatais, né, de governos mesmo, como foi aqui no Brasil no caso do governo Getúlio Vargas, mas mais à frente você vai ter
uma entrada maciça dessas transnacionais, também aproveitando um pouco da estrutura que foi montada por esses grandes projetos estatais, como aqui eu estou relembrando, sempre cai muito em prova do governo Getúlio Vargas, as chamadas indústrias de base, e deu um suporte interessante para o que vai vir depois na entrada dessas chamadas transnacionais. E muitos desses países, eles eram atrativos porque tinham uma série de vantagens oferecidas. Matéria-prima barata e abundante, mão de obra barata e abundante, mercado consumidor, gente que compraria esses produtos, né? E vantagens fiscais, né? Além de uma legislação trabalhista que às vezes em alguns países é uma legislação muito frouxa, uma legislação ambiental também quase inexistente, né? Então alguns países como o Brasil, Argentina e o México, o Brasil talvez uma legislação trabalhista um pouco mais rígida, criada pelo Getúlio Vargas, mas outros países uma legislação trabalhista muito frouxa. Você pega, por exemplo, o caso dos tigres asiáticos, né? Os trabalhadores quem trabalhava nos tigres asiáticos, geralmente tinha uma jornada de trabalho muito grande e era aquele trabalhador que não reclamava, aquele trabalhador muito disciplinado. Isso, de certa maneira, foi favorecendo também a entrada de algumas empresas ali e também aproveitando de matéria-prima que tivesse disponibilidade, enfim, vantagens fiscais, né? E aí você tem uma divisão do mundo que passa a ser uma divisão norte e sul, não pela linha do Equador, mas definindo esses países do norte com condições socioeconômicas melhores do que os países do sul. Essa divisão é um pouco mais complicada, porque fisicamente a Austrália e Nova Zelândia são do sul, mas aqui na questão socioeconômica você coloca como países do norte. Então a linha faz tipo uma descida aqui e pega a Austrália e a Nova Zelândia. E tem a questão, né, que mesmo a China sendo hoje a segunda maior economia do mundo, nessa divisão você coloca como um país do sul. Então é algo interessante a gente observar, porque socioeconomicamente a China é um país difícil, né? Porque socialmente falando é um país que tem muitos problemas. E economicamente é um país que é a segunda maior economia do mundo, tem uma força econômica muito grande, tá? E aí tem os detalhes para vocês darem uma olhada, né? A tabela que mostra o locais de abrangência, as máquinas e tecnologias para cada uma das 3 revoluções industriais. Eu vou falar da terceira agora, tá? E aí a terceira revolução industrial, que para muitos especialistas tem como o Japão sendo esse país que deu esse pontapé inicial, embora a tecnologia também fosse produzida nos Estados Unidos, também essa tecnologia fosse produzida em países europeus, né? E que você vai ter, sobretudo, um novo modelo produtivo, que é o toyotismo, né? Que é uma produção diferente. Você tem uma produção mais sob demanda, você tem uma especialização do trabalhador muito maior, não é aquele trabalhador do Fordismo que só sabe fazer aquilo ali. O trabalhador toyotista ou do toyotismo, ele vai ali poder fazer várias funções. Então, se você trabalha num setor hoje, amanhã você pode trabalhar num outro setor da empresa e você vai desempenhar muito bem aquela função. Então, você tem ali a possibilidade de uma capacitação profissional muito maior. E aqui você investe muito em uma tecnologia mais de ponta. É no mesmo momento do toyotismo que você tem aí a informática ganhando um terreno muito grande, né? A informática nos anos 70, ela começa a ser empregada em vários setores industriais, né? A informática para a gente, para o consumidor normal, doméstico, ela começa mais nos anos 80, principalmente nos países mais ricos, aqui no Brasil nos anos 90. Se você for pensar nos anos 70, um computador era o tamanho de uma sala inteira, então você não poderia comprar um computador para botar na sua casa, mas você começa a ver uma evolução em diminuir o tamanho das peças nos anos 80, para os países mais ricos, e nos anos 90 para países como o Brasil. E a informática ela passou a ser importante não só para setores produtivos, mas também para o próprio consumidor normal. Ele passa a ser muito importante, né? E a reboque disso, também paralelo à informática, ao desenvolvimento da informática, à introdução da informática em vários setores da sociedade, produtivos, das telecomunicações, dos transportes também, que vão se beneficiar da informática, a internet também. A internet, ela começa como sendo algo estritamente militar, né, nos anos 60, a ARPANET, como sendo um programa de espionagem norte-americano, e que, a partir dos anos 80, ela passa a ser aberta para fins civis, né? E ela passa a ser um elemento de comunicação que faz com que a informática tenha esse boom, esse alcance como a gente tem hoje. No Brasil também a internet é no final dos anos 90,
né? Mas um dos países desenvolvidos é nos anos 80 que você começa a utilizar também a informática para você conseguir integrar o mundo todo. E essa é a capacidade da internet. Hoje é um dos meios de comunicação que a gente tem, é o mais importante e é aquele que reúne todos os outros anteriores. A televisão, o rádio, o jornal, a revista, são formas de comunicação tão tradicionais, o vídeo que vocês estão vendo, tudo isso graças à internet, que é hoje o mais importante, é aquele que reúne tudo. É aquele que possibilita que vocês hoje, mesmo num processo de isolamento, mesmo num processo mais difícil, que vocês tenham a informação, que vocês possam assistir uma videoaula como eu estou apresentando aqui. Então a informática é esse item muito importante dentro do que nós chamamos de globalização inclusive. E aí, esses grandes conglomerados passam a dominar o mercado todo, né? No momento que, repito, no século XX, você tem mais uma concentração de empresas, você tem agora um mercado dominado não por tantas empresas, mas por empresas de um grande poder, né? Às vezes você pensa numa marca local e você não sabe que aquela marcazinha que você compra no supermercado, ela é gerida ou ela é, vamos dizer assim, administrada por uma transnacional. Você compra o sabão em pó Omo. Você vai no mercado, vai comprar o sabão em pó Omo. Você talvez não saiba que a Unilever que é a dona daquela marca. Você vai comprar, por exemplo, aquele biscoitozinho fofura, aquele biscoito gostoso, que na minha época, quando eu era mais novo, era R$1, que agora vocês pagam caro por ele, mas que quem é dona da marca hoje é a Pepsi, que é dona também desse biscoito que vocês gostam tanto, eu também adoro. É uma chips aí, Ruffles, Cheetos, é a Pepsi que é a dona. Então hoje você tem várias marcas que nós consumimos que são administradas por grandes transnacionais, né? O Brasil hoje, ele é um mercado dominado por essas grandes empresas, por essas grandes transnacionais. Eu sei que tem empresas pequenas que tentam resistir, mas é difícil você ter inserção no mercado dominado por empresas tão grandes como essas, tá? Então isso é interessante. Tenta encontrar um carro de fabricação nacional no Brasil. Eu duvido que você encontre. Talvez você encontre nos anos 80, nos anos 70, mas hoje a maior parte dos carros que nós compramos, que é dos nossos hábitos de consumo, são feitos por transnacionais. Volkswagen alemã, Fiat italiana, a Ford norte-americana. Então a gente não tem alguns setores que a gente consome, de marcas que a gente consome, são de transnacionais, tá? E um outro ponto também interessante é como essa tecnologia associada à informática, à internet, possibilitou um mercado integrado. Por isso que quando você tem uma notícia que sai nos Estados Unidos, né, que o Donald Trump fala uma besteira nos Estados Unidos, isso contamina os mercados todos. Quando você vai ver Bolsa de Valores, é tudo integrado. Então, se a Bolsa de Valores de Tóquio ela caiu 8%, num país desenvolvido como é o Japão, você pode ter a certeza que a Bolsa de Valores aqui no Brasil vai cair uns 15%, porque é tudo integrado. Então você tem um mercado integrado, você tem um mercado global mesmo. Se você tem uma crise com o coronavírus, que a gente está vivendo hoje, é uma crise global, sem precedentes, onde todo mundo vai sofrer. Uns mais, outros menos, porque depende da sua estrutura econômica, né? Um país como o Brasil, que tem crescido lentamente na sua economia, crescimento muito lento, ele tende a sofrer muito mais, né? Os países desenvolvidos têm um poder de conseguir suportar a crise muito maior do que a nossa. Então, é algo que é dentro desse mercado integrado, que tem uma comunicação que possibilita você ter informações em tempo real, de você viajar de um lugar para o outro. Uma epidemia como essa, ter um sistema de transporte como a gente tem hoje, é muito mais fácil dela se espalhar, né? Porque a pessoa vai de um lado para outro, por isso que essas medidas restritivas são mais complicadas de você fechar a fronteira, mas como você sabe que a mobilidade das pessoas é uma coisa muito grande. Você vai de um país para outro com muito mais facilidade do que era há 40, 50 anos. Então, essas medidas que você toma são medidas muito duras, mas que você pensa, você consegue viajar de um lugar para outro hoje com muito mais facilidade. Então, quando você fala, tem que ter fiscalização maior de aeroporto numa situação como essa, é porque pessoas entram e saem do Brasil com muita frequência. E se você tem uma fiscalização frouxa, você vai fazer com que você tenha pessoas contaminadas e sem um controle sanitário adequado e você possa ter um agravamento dessa epidemia.
Tá? Por isso que o isolamento, por isso que essa questão de distanciamento, que tanto vocês estão vendo na imprensa hoje, é algo que se faz necessário. Hoje as pessoas são mais móveis, elas conseguem se locomover dentro do meio urbano com muito mais facilidade, embora aqui no Brasil vocês sabem que o transporte é uma porcaria, mas se você pensa nos países envolvidos, a pessoa consegue, dentro da União Europeia, ir da França para a Inglaterra, da França para a Espanha, para Portugal, para a Itália, com muito mais facilidade, dentro do próprio território norte-americano. Então, esse isolamento é prevendo isso aqui, tá? E a internet, que hoje se transformou, a gente está vivendo uma crise muito grande nessa questão do comércio. Talvez o que possa suportar essa crise do comércio atual é a internet, é a venda online, é a propaganda online, né? O que você está vendo aí é uma maneira que o curso está fazendo de poder vocês não ficarem sem aula, né? É o uso da internet, não só para o comércio, para a venda, para as empresas que têm lojas, que estão tentando aí, é o restaurante que está usando iFood, está usando aplicativo para poder não quebrar. Então a internet nesse papel ela vai ter uma importância muito grande, uma situação muito difícil. E aí tem uns detalhes interessantes que eu queria passar para vocês. Os países mais desenvolvidos impõem seu padrão de vida aos menos desenvolvidos. A gente vai ter o que a gente chama de indústria cultural. Nós, brasileiros, consumimos muitas coisas que vêm dos Estados Unidos, que vêm do continente europeu. Nem toda coisa é boa, mas a gente tem um hábito de consumir. Porque a gente tenta imitar esse padrão norte-americano, principalmente, de consumo. A gente não tem o mesmo poder de consumo que eles, mas a gente tenta imitar um padrão de vida deles, né? Que a gente sabe que é muito mais difícil, que a gente ganha muito menos que eles, tá? As transnacionais produzem e vendem seus produtos nos países menos desenvolvidos, aproveitando essa força dessas marcas, né? Mesmo você tendo um padrão aquisitivo menor nesses países desenvolvidos, essas marcas elas se espalham e passam a fazer parte da vida dessas pessoas, inclusive. Tá? Tem muita empresa transnacional que a produção econômica dela é maior que a produção de alguns países. Tá? O que elas ganham em vendas é maior que o PIB de alguns países. Tá? O modelo just in time, ou produção sob demanda, esse expandiu para países vizinhos, inclusive nos tigres asiáticos, de uma certa maneira. A industrialização dos tigres asiáticos teve influência japonesa e norte-americana, tá? Então esse modelo de produção sob demanda ou sob encomenda, você só produz aquilo que você sabe que vai vender. É algo que o Japão lançou e que foi sendo espalhado não só para os tigres asiáticos, mas também em outras empresas que adotam esse modelo. E essa questão das bolsas de valores são integradas apenas em países que se enquadram no modelo de globalização mundial. E aí, essa questão de globalização, que depois pode ser uma outra aula que eu possa mostrar para vocês, quando você fala de globalização, você pensa em algo global para o mundo todo, né? Mas como o capitalismo é algo desigual, nem todo mundo vai ser beneficiado, nem todo mundo vai estar inserido nessa questão da globalização, nessa questão da evolução tecnológica, nessa questão da evolução do transporte. Se você for pensar, será que muita gente na África tem condições de se deslocar como um norte-americano consegue se deslocar? Será que um cidadão africano ele tem condições de ter acesso aos mesmos produtos, às mesmas tecnologias que às vezes um europeu tem, que um norte-americano tem, ou que às vezes a gente tem? Então, a gente tem que pensar numa globalização como um fenômeno extremamente desigual, porque é capitalista. O capitalismo é desigual, apesar de ser o sistema vigente, né, que sofre altos e baixos. Eu não vou ser hipócrita, eu adoro dinheiro, mas talvez seja o momento de a gente repensar o modelo capitalista que a gente tem hoje, num capitalismo mais sustentável, né, e não nesse capitalismo tão discrepante que fez com que a diferença entre países ricos e pobres ficasse maior. Né? Essa diferença que nasce no modelo colônia e metrópole, né? A colônia fornece matéria-prima, a metrópole ela vai lucrando e vai fazer com que essa matéria-prima seja transformada em manufaturado. Ela ganha duas vezes, porque ganha uma matéria-prima de graça e depois vende aquilo ali sob forma de produto manufaturado. Esse fosso, essa diferença entre colônia e metrópole e hoje entre país rico e pobre é muito maior. Então isso é algo que a gente tem que sempre pensar. Eu vou pedir para vocês, sempre, quando tiver um videozinho, tá assistindo meu vídeo, bota lá o nome de vocês logo abaixo. Você também pode colocar
no grupo do WhatsApp, dúvidas, vou passar alguns exercícios. Lembrando a vocês, mesmo que o assunto não esteja na sequência da postura de vocês, não tem problema, tá? A gente está pensando aqui em vídeos, né? Nas próximas semanas vocês vão ter vários vídeos de vários conteúdos, não só gravados por mim, mas também gravados pelo professor Edson, que vocês também, quem estuda comigo, quem é meu aluno nas turmas aqui do curso, também pode aproveitar. Se é um assunto inédito, aproveite também as gravações do professor Edson e também não se esqueçam, resolução de exercícios, vou indicar para vocês no grupo do WhatsApp, né, as questões que vocês vão resolver. E eu vou encontrar vocês agora num próximo vídeo aí. Um abraço para vocês.